As almas doce me deres gozar, se a dor mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sei estar. Sou feliz. As mulheres. Com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com tentações, assim certo estou, mesmo em das provações, em Jesus acharei força e paz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Jesus, meu Senhor, ao morrer sobre a cruz, livrou-me da culpa e do mal. Salvou-me Jesus, ó mercê sem igual. Sou feliz e hoje vivo na luz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar, então lá no céu vou pra sempre morar, com remidos da luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Essa felicidade Jesus Cristo quer dar todos os momentos para nós. E para sempre, um dia, no céu, seremos felizes para sempre. Nesta vida, a gente, de vez em quando, tem um probleminha, uma tristeza, uma angústia, um sofrimento. Enfrentamos uma provação. Mas quando Jesus vir nos buscar, que nos levar transformado para o céu, vamos ser felizes para sempre. Nunca mais provação e dificuldade vai ter, tá bom? Agora eu peço à igreja que aqueles que puderem se ajoelhem para a gente buscar a presença do Senhor em oração. Maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra. Glorificado seja o teu nome, Senhor Deus, por toda a eternidade. Pai, muito obrigado por este privilégio de estarmos aqui na tua santa casa de oração. Obrigado, Senhor,
porque um dia enviaste teu Filho querido, Jesus Cristo, para vir morrer pelos nossos pecados. E estamos aqui com o nosso coração cheio de gratidão, cheio de alegria, porque o Senhor fez isso por nós. Portanto, Senhor, ajude-nos a permanecer firmes, fiéis, e também no cumprimento do nosso dever ao lado do Senhor Jesus. Quero te pedir, Senhor, que continue abençoando teu povo. Venha abençoar nesta noite teu povo, de maneira poderosa, cada filho teu que entrou nesta noite pelos portais dessa igreja. E aqui estão dentro. Todos que vieram aqui, Senhor, é porque o Espírito Santo do Senhor os trouxe. E que nós possamos juntos te adorar, te louvar, como estamos fazendo agora. E também, Senhor, prepare nosso coração, nossa mente, para receber a tua santa palavra, que é o pão da vida, a palavra de Deus. Pai, quero também entregar em tuas mãos cada querido irmão, filho teu que está nos visitando desta noite. Que o Espírito Santo possa trabalhar maravilhosamente na vida de cada um deles e na nossa também. Quero também entregar em tuas mãos, Senhor, o teu mensageiro que escolheste para essa noite. Que o Espírito Santo possa usá-lo de maneira poderosa. E que a mensagem, ela venha do céu ao encontro de nossas necessidades espirituais. Ele é indigno, Senhor, é pecador, mas foi Ele e o Senhor nos escolheu para fazer essa obra. Usa teu servo e que possamos sentir a presença de Deus no nosso coração através do estudo da tua palavra. Te pedimos essas bênçãos, Senhor, com o perdão de nossos pecados e em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Provai e vede. História de hoje. Deus faz maravilhas. Jorge Goitia é um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Concórdia, em Cochabamba, na Bolívia. Jorge tem o desafio de ser pai e mãe de 7 filhos. Ele estava trabalhando como agente de check-in em uma empresa aérea, e é somente ao agarrar-se inteiramente a Deus que ele consegue forças para enfrentar as grandes dificuldades. Então, lamentavelmente, a empresa quebrou. Durante 1 ano não recebemos salários. E eu tinha muitos amigos e irmãos também. E um dia ele me disse, eu sei que está passando por muitos problemas. E eu quero... Ele disse, estou trazendo algo para você. Não abra esse pacote até que eu tenha ido. Quando eles se foram, eu olhei e realmente contei. Foi uma grande surpresa, porque havia $1.000 que estavam me dando. Com isso vivemos mais de 3 meses. Praticamente vivemos com isso. A cada dia a mais vemos problemas, mas sempre vemos a mão maravilhosa de Deus. Passaram-se 2 anos e milagre após milagre, Deus os ajudava a vencer cada desafio que surgia. Eu estava sem trabalho, então fui novamente até a nova companhia que o governo havia formado. Meus irmãos me ajudaram a orar, para ver se eu poderia conseguir trabalho. Então, depois que terminamos as 40 madrugadas, eu levei meu currículo para a nova companhia. Deus me deu o trabalho porque os irmãos me ajudaram a orar, e essa foi a resposta. Hoje estou trabalhando na Boliviana de Aviação e trabalho no balcão. Apesar de ser um trabalho muito bom, o horário de trabalho incluía os sábados. E Jorge, mais uma vez, entrega a questão nas mãos de Deus. Eu fui ao gerente e pedi dispensa. Disse-lhe que era cristão e que precisava do dia do sábado. Ele me disse não. Em termos de trabalho, as leis trabalhistas é que valem, não é?
Mas eu lhe digo que acima da lei trabalhista está a Bíblia. Está o que disse Deus. Bom, de qualquer modo, me disse, combine com a sua supervisora que está encarregada. Perfeito, falei com ela e ela me deu o sábado livre. A luta não é nossa, é de Deus. Aí eu reconheci que o poder de Deus é maravilhoso. Imensamente grato pelas bênçãos recebidas de Deus, Jorge teve a ideia de fazer um propósito com Deus. Fizemos uma promessa a Deus. Estamos trabalhando para conseguir fundos, para comprar o terreno da igreja. Então eu disse ao senhor, se eu ganhar um aumento, vou lhe dar 500 bolivianos. O primeiro aumento que sair irá para ti, meu senhor. E assim fiz. Eu recebi, meu salário foi aumentado no mês seguinte. E como havia a promessa que eu tinha feito, dei os 500 bolivianos, que foi o aumento salarial que tivemos. Jorge está convencido de que as 40 madrugadas de oração aprofundaram sua fé, seu amor e seu compromisso com Deus. Ele e sua família foram ricamente abençoados. Ele deseja que você também sinta essas mesmas bênçãos em sua vida. Vemos os problemas que existem, mas não devemos desanimar nunca. Temos que estar sempre firmes. Deus deseja operar maravilhas em sua vida. Faça como Jorge. Entregue seus desafios nas mãos de Deus e confie que Ele pode conduzir sua vida com segurança. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Boa noite a todos. É uma alegria e satisfação estarmos na casa do nosso Pai, do seu Pai, do meu Deus e do seu Deus. Amém? É grandioso saber que Ele se faz presente em nosso meio. E principalmente por vocês estarem aqui presentes. Deus está feliz
por você estar aqui nesta noite. E também você que está aí acompanhando a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e reside aqui na Rua Brasiliano Ribeiro de Souza, você que está acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, Instagram, não sei por onde você está acompanhando, mas Deus quer fazer uma grande obra na sua vida, e que você, nesse momento, eu vou lançar um desafio. Compartilhe com seus amigos, familiares, para que assim juntos possamos estar conectados com esse Deus maravilhoso. Então, convido vocês a abrir aí a sua Bíblia no livro de Miqueias. Já deixar aberto, certo? Mas antes, eu quero louvar a Deus. Quero cantar um hino em louvor ao nosso Deus maravilhoso. Vocês sabem, né? Eu não sou cantor. Não sou cantor, mas sempre tenho o desejo de louvar a esse Deus maravilhoso. O hino que eu irei cantar é Digno é o Cordeiro. E você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, compartilhe, ainda tem tempo. Viu? Compartilhe aquele amigo, aquele vizinho, aquele familiar que você ainda não compartilhou com ele, compartilhe. Eu creio que você tem várias pessoas em seu círculo familiar, de amizade, que você quer apresentar a mensagem de salvação a ele. Tem oportunidade, ainda tem tempo. Compartilhe. O céu, por um instante, está em silêncio e o santuário está vazio, pois entre nós desceu para batalhar. A cruz tornou-se o palco do conflito e o mal com suas artimanhas a nossa alma quer aprisionar. De um lado estão as forças da verdade, Jesus com hostes incontáveis que fazem sua vontade por amor. De outro aqueles anjos rebelados que lá do céu foram expulsos por transgressão da lei do Criador. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e o seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Jesus, o verbo transformado em carne, deixou sua glória e majestade
para se oferecer em meu lugar. A cruz tornou-se o palco do conflito e o mal com suas artimanhas a nossa alma quer aprisionar. Mas pelo seu amor que é tão profundo, a mais intensa dor do mundo, ele aceitou sentir o coração. As marcas dos açoites do pecado são testemunhas da vitória que conquistou o aflito em oração. De receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e o seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi cruz a salvação. O acusador foi derrotado e o seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Amém? Bíblia aberta. Miqueias capítulo 5, verso 2. O título da mensagem desta noite é A Essência do Amor. A essência do amor. Vamos fazer uma oração? Falar com o nosso Deus? Grandioso Deus e Pai de amor, nos encontramos em tua presença, ó Pai. Rogamos por tuas misericórdias e que o Espírito Santo do Senhor, neste momento, ó Pai, trabalhe em nossos corações. Usa o instrumento qual escolheste nesta noite, ó Pai, pois eu não sou nada e não posso fazer nada se o Senhor não estiver comigo. Neste momento que o teu Espírito possa me usar, que os lábios que venham pronunciar a tua palavra sejam os meus, mas que seja o Espírito Santo que possa usar para alcançar as nossas necessidades. Nos colocamos em tuas mãos. Eu entrego a cada filho teu que está aqui nesta noite, os que estão te ouvindo, ó Pai, por meio da internet. Que o Senhor possa os alcançar também. Que o teu Espírito, o qual é onipotente, onipresente, onisciente, possa estar neste momento com cada um dos teus filhos que estão te ouvindo, onde quer que eles estejam, em nome de Jesus. Amém. A essência do amor. Meus queridos, por que eu escolhi este tema? A essência do amor. A gente vê que nós nos encontramos hoje
em uma confusão religiosa muito grande, onde as pessoas hoje acreditam no que quer, no que acha que é certo. Alguns não acreditam que Deus existe. E existe uma grande quantidade também hoje que se encontra com a Bíblia nas mãos, mas mesmo assim ainda não tem a credibilidade que esse Deus existe e que Ele está do nosso lado e de que Ele nos ama e de que tudo Ele fez para me salvar e para te salvar. Amém? Hoje vamos folhear alguns versos bíblicos nos quais há de nos apresentar a existência desse Deus. A existência a qual Ele se fez revelar. Porque ser humano algum pode estudar a Deus, a não ser aquilo que Ele nos revele, nos apresente. A nossa origem tem como se estudar e se identificar como fomos criados, mas a existência de Deus, não. Porque se de Deus nós estudássemos e pudéssemos identificar a sua origem, como Deus surgiu, então Ele não era Deus. Ele iria ser também uma criatura. Certo? Então, nós só podemos estudar aquilo que Ele nos revelou por meio de sua palavra. Aquilo que está revelado está aqui, na Bíblia Sagrada. Deuteronômio 29, verso 29, diz que aquilo que nos foi revelado pertence a nós e aos nossos filhos. Mas aquilo que está encoberto somente a quem? A Deus. Amém? Então vamos ver alguns textos. Miqueias 5, verso 2, aqui lemos: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos, olha que texto maravilhoso, e cujas origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Então, o texto em que Miqueias está apresentando, ele está dizendo que Cristo existe desde que tempo? Desde os tempos antigos, a eternidade regressiva. Mas ele está apresentando que esse Deus que ele está dizendo que há de vir, nascer, surgir de uma cidade chamada Belém de Judá, ele vai surgir, nascer, mas está apresentando que ele já existe desde a eternidade. Desde a eternidade. Aqui a gente vê que no livro de Miqueias, Jesus já existia. Miqueias apresenta a pré-existência daquele que devia nascer em Belém. As manifestações de Cristo alcançaram a eternidade no passado. E no princípio era o verbo, como apresenta em João de 1 a 3. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que se foi feito se fez. E essa história aqui você pode estudar mais a fundo no Desejado de Todas as Nações. Página 19 e página 550. Ou seja, perdão, 530. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Isaías. Miqueias nos apresentou que Jesus já existia desde os tempos antigos. Mas vamos ver o que Isaías há de nos apresentar também. Isaías capítulo 9, versículo 6. Um texto bastante conhecido. Um texto bastante conhecido.
Isaías 9, verso 6, aqui lemos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Falando também aqui do nascimento de Cristo. As atribuições que Isaías dá aqui não existe para ser humano algum. Antes da sua encarnação, do seu nascimento, Isaías concede a descrição da era vindoura de paz com uma notável profecia sobre o grande príncipe da paz. Jamais será alcançada neste mundo. A paz jamais será alcançada neste mundo. Há muito tempo eu tenho conversado com meus amigos, por onde quer que eu vá, se é no supermercado, se é na rua, se é em casa, onde quer que eu esteja, eu falo com os meus amigos e digo: não espere dias melhores. Não pense que com troca de prefeitos, vereadores, presidentes, governantes, federal, estadual, há de ter uma melhora nesse mundo. Quem tem estudado profecias, principalmente Daniel, sabe dos 5 metais que é apresentado na estátua. A cabeça de ouro, representado o quê? Babilônia. Peito e braço de quê? Bronze, prata. Ventre de bronze. Pernas de quê? E os pés de barro e ferro. Meus queridos, veja bem que decadência começa com ouro e termina com quê? Com barro. Está nos apresentando que o mundo em que vivemos está indo de mal a pior. Não espere melhora. Não espere a existência do amor. Esse título aqui, ele há de falar ao seu coração nesta noite. Porque a quem você está adorando? A quem você está servindo? Em quem você está depositando a sua confiança? Aqui eu estou apresentando a você um Deus vivo que nós adoramos. Um Deus que já existia desde a eternidade. Um Deus que as profecias está apresentando aqui o seu surgimento, ou seja, para nós isso já não é novidade. Sabemos que há 2000 anos atrás ele já veio. Essas profecias se cumpriram. Mas temos que estudá-la e saber como foi que aconteceu. Amém? Então, aqui no livro de Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, verso 5 e verso 6. Aqui a gente vê que a paz aqui na terra nunca há de existir. Na descrição do rei vindouro que reinará com justiça e santidade, Isaías emprega termo que não podem pertencer a nenhum governante terreno. Sem dúvida, há apenas uma pessoa em todo o universo a quem se possa aplicar esta descrição: Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus? Hebreus capítulo 1, primeiro capítulo, versículo 5 e 6. E aqui lemos os dois primeiros versos que lemos aqui falou o quê? A profecia que apresentou Cristo, a sua eternidade e o seu nascimento. Poderíamos estudar mais versos que falam sobre a existência do nosso Criador desde a eternidade, mas sabemos que o tempo é pouco para a gente estudar os textos. Aí aqui 2 textos apresentando sua eternidade e o seu nascimento. Eu acredito, como muitos teólogos acreditam, que o livro de Hebreus foi escrito pelo
apóstolo Paulo e vou me utilizar como ele escreveu, certo? Se eu tiver errado, não é só eu. Existe uma grande quantidade de gente que está no mesmo barco. Acredito fielmente que foi Paulo que escreveu. Então, o livro de Hebreus, capítulo 1, versos 5 e 6, aqui lemos: pois a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Amém? Olha que texto. Ao introduzir o primogênito aonde? No mundo. Você foi introduzido aqui no mundo? Será que eu fui também? Só existe um ser que foi introduzido aqui no mundo por meio do Espírito Santo. Esse se chama Jesus Cristo. Amém? Nenhum outro ser, nenhuma outra criatura, somente Ele. E aqui em Hebreus, capítulo 1, versos 5 e 6, os quais a gente já leu, Jesus foi introduzido no mundo. Esta deve ser uma referência à encarnação, embora esta ordem não ocorra em outro texto bíblico. Alguns insistem em que o elemento temporal não deve ser levado em conta. Cristo era Deus antes da encarnação. Amém? Ele é Deus durante a encarnação e ele é Deus depois da encarnação. Diga amém. Então, ele é Deus. Em qualquer tempo, a adoração é apropriada. A ordem para adorá-lo estabelecer a supremacia do Filho de Deus, como o texto do versículo 6 apresentou, e todos os anjos de Deus o adorem. Amém? Ele já recebia essa adoração no céu, mas ao ser introduzido aqui na terra, não deixou de ser Deus. Não deixou de ser Deus. Ele se tornou um Deus homem. Os anjos o adoraram da mesma forma. Estava à sua inteira disposição. É tão tal que o grande conflito, o irmão José já leu várias vezes, o irmão Salomão também, e alguns outros aqui. A gente, ao ler aquele livro, viu que os anjos, eles sentiram a necessidade de querer assumir a posição de Cristo, em se entregar à morte. Cristo falou para eles que eles não tinham vida própria. Se eles assim o fizessem, eles eram mortos definitivamente. Qual foi a resposta deles? Não importa. Daremos a nossa vida por ti. Amém? Mas ele disse, não, só aquele que tem vida é que pode dar a vida. Jesus é o autor da vida. Amém? Vamos colocar algumas folhinhas para frente. Vamos para Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 5 e o versículo 10. E aqui lemos: por isso, ao entrar no mundo de sacrifício e oferta, não quisestes, antes um corpo me formaste. Versículo 10. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Um corpo me formaste ao entrar no mundo, ou seja, no momento da encarnação, Cristo é representado como proferindo as palavras do Salmo 40, versículos 6 a 8. No momento em que entrava no mundo, sua pré-existência física implícita
sacrifícios e oferta. A afirmação de que Deus não desejava isto é referente ao afirmamento destes sacrifícios, ou seja, perdão, dos oferecimentos desse sacrifício, apenas como um cumprimento de um ritual, sem a verdadeira adoração. Vou aqui dar uma explicação. Cristo foi o primeiro a apresentar Adão e Eva após o pecado, como é que eles poderiam fazer para que os seus pecados fossem perdoados. Sabemos que pelo ritual cerimonialístico do santuário, era colocada a mão sobre a cabeça do cordeiro, e ali confessava-se o seu pecado, e simbolicamente o seu pecado era transferido para o cordeiro. Mas muitos que se apartaram depois de Cristo, quando voltava, eles iam para o santuário, oferecia o sacrifício, mas o seu coração não estava sendo depositado no altar. Por isso que o texto aqui mencionou exatamente desta forma. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Onde é que se cumpriu isso? Mateus capítulo 27, versículo 51 por diante, apresenta que quando ele foi morto na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, mostrando que o sacrifício que foi realizado ali foi o perfeito sacrifício. Amém? O sacrifício de uma vez por todas. Não mais era exigido levar cordeiros, bois, pombas e outros animais que era ali lícito a se levar ao santuário para o sacerdote e o sumo sacerdote fazer os rituais cerimonialísticos no santuário. Então, Cristo foi a oferta por todos. Não há mais necessidade de sacrifício, porque Cristo fez o sacrifício por todos nós. Amém? A única coisa que Cristo exige de mim e de você é o nosso coração, a nossa entrega. Um coração entregue perfeitamente, sem reservas. É o que Ele quer de mim e de você. Mas, abra sua Bíblia em Gálatas 4, verso 4. Flávio, que tempo foi que ele veio? Esse tempo era um tempo exato? Será que era aquele tempo mesmo que ele devia vir? Gálatas 4, verso 4. E aqui lemos: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei. Plenitude do tempo é o tempo exato da vinda de Cristo. Plenitude significa exatidão na profecia, cumpriu exatamente no tempo correto que era predito para ele nascer. Tempo exato. A palavra plenitude também implica que todos os eventos preditos que precederam o advento tinham se cumprido ou estava a ponto de se cumprir. Deus é perfeito em sabedoria e conhecimento e temos razão para crer que todos os acontecimentos em seu grande plano cósmico terão lugar na ordem e nos tempos indicados. Amém? Sobre lei, eu achei interessante essa frase aqui em Gálatas 4, verso 4. Nascido de mulher, nascido sob lei. Em Gálatas, bem o que vemos aqui em Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé
em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. É um texto que traz bastante confusão no mundo religioso. As pessoas leem de qualquer forma, não pausam, não veem a essência do texto. Meus queridos, a lei foi o próprio Cristo Jesus que deu a Moisés no Monte Sinai. O próprio Cristo. As obras da lei sem Cristo salva? Não. Porque ali está apresentando salvação pelas obras. Quem salva é quem? Cristo. Mas no momento em que eu aceito Cristo, eu tenho que viver uma vida em desobediência? Não. Salvação em Cristo apresenta exatamente as consequências da salvação, a tua obediência a Ele. E como é que eu vou expressar obediência a Ele? Por meio da sua palavra, por meio dos mandamentos. Não tem outra. Não tem condição de dizer, eu estou salvo em Cristo, mas viver uma vida de desobediência. Não tem condição. Quando você está salvo em Cristo, tua vida expressa a essência do Evangelho. Você passa a viver o que Ele está determinando para você. O que a Bíblia diz é o que você tem que fazer. É difícil? Sim. No começo, é difícil. Mas quando você passa a ter intimidade com Jesus, confiança nele, é diferente. Você sente a presença dele do teu lado constantemente. Eu sinto a presença de Jesus ao meu lado diariamente. A minha vida é um milagre dele. Qualquer dia eu vou contar para você os milagres que ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida daqueles que estão ao meu redor. Cristo tem feito bastante milagre na minha vida. Eu estou vivo por sua misericórdia. Não é porque eu sou bom. Romanos 6, 23 diz o quê? O salário do pecado é a morte. Era para eu estar morto. Mas a misericórdia dele me alcançou e hoje eu estou aqui. Amém? Eu acredito que a maioria de vocês da mesma forma. Da mesma forma. A maioria não, todos. 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 Muitas vezes a gente escuta, mas Flávio, por que o inocente morreu? Por que ele morreu? Porque o bandido está livre. Porque um pai de família sofre as consequências da lei que não era para ele, era para um bandido, e ele está sofrendo. Por que a lei é tão injusta? Por que tudo isso tem acontecido? Por que o pecado surgiu? São tantas as perguntas. Será que alguém já fez essas perguntas para vocês? Eu acredito que já fizeram essa pergunta a vocês. Eu não sei se você soube responder. Muitas vezes eu fiquei calado porque eu não sabia responder. Mas hoje é diferente. Cristo Jesus, ele nos mostrou o que temos que fazer. A escolha foi nossa. Adão foi advertido com Eva no jardim. Eva, ao comer do fruto proibido, ela pesquisou, examinou, foi consciente. A Bíblia diz que ela foi enganada, certo? Foi enganada. A serpente ali lançou os seus ardis, ela terminou caindo, foi seduzida, caiu. Agora Adão, ele foi enganado? Foi não. Pecou consciente. Quando ele viu o fruto na mão dela, ele sabia que era o fruto. Foi consciente no que fez. Por amor a Eva. Preferiu se perder junto com ela. É muito amor. Hoje nós sofremos essas consequências do pecado consciente de Adão. Embora que ele se arrependeu depois do pecado que cometeu. Mas Flávio, tem tantas pessoas que não pecaram, não fizeram. Meus queridos, quem somos nós para dizer o que somos?
somos tão bons assim, faça uma linha de raciocínio de você mesmo. Nós não somos merecedores da vida. Jesus nos concede essa vida para que nós tenhamos a oportunidade de nos arrepender e nos entregarmos a Ele. O maior desejo que Ele tem é de te salvar, é de me salvar. Meus queridos, tem pessoas aí fora que só vão conhecer Ele por teu intermédio. Se tu hoje não aceitar Cristo na tua vida, muitas pessoas aí vão se perder. Porque tem pessoas que só vão conhecer Jesus quando você tomar a decisão de aceitar Ele como Senhor e Salvador de tua vida também. Amém? A responsabilidade que está do nosso lado, meus queridos, não tem batalha que se perca, não. Todas as lutas que temos travado com Ele, somos mais que vencedores. Amém? E uma coisa eu vos digo, meus queridos, fechando o que eu abri. Quando nós fazemos colocação, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio minha esposa, eu sou fiel, eu só vou da minha casa para o trabalho, do trabalho para casa, eu só faço ganhar o pão de cada dia, eu coloco lá. É tanta coisa que acontece sobre mim, parece que eu sou o premiado do mundo. As coisas só acontecem comigo, por quê? Porque Deus tem feito isso. Vocês já ouviram isso? Todas as coisas, eu duvido, são poucos os que dizem, é obra do maligno. Ele está tentando me abafar, ele está tentando fazer com que minha mente fique temerosa, ansiosa, doente, para que eu não possa raciocinar que existe um Deus do meu lado, um Deus que me sustenta, um Deus que está suprindo as minhas necessidades. É Deus que faz todas as coisas por nós. Nós não fazemos nada a não ser aceitar. Quando você aceita, Deus atua na tua vida. Agora, meus queridos, vou fechar o parênteses aqui que eu abri. No momento em que acontece todas essas coisas comigo e com você, quem foi que pagou o maior preço? Agora me responda. Quem pagou o maior preço? Será que somos tão coitadinhos assim? Que não era para acontecer coisa alguma conosco? Quem pagou o maior preço? Cristo pagou o maior preço. Foi Ele que pagou o maior preço. Jesus Cristo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dele. Daqui a pouco eu falarei mais um pouco. Mas só para entendermos a essência do amor. Os textos são muitos. Mateus, capítulo 1. Vejam bem, meus queridos, o tempo está bem apertadinho, a não ser que vocês me dêem a permissão de pregar até às 9. Brincadeira. Mateus, capítulo 1, verso 18. Vamos fazer a leitura desse texto? Agora, tem muitos aqui que você quiser anotar, vocês anotem, certo? Vocês anotem, eu vou citar bastante texto, certo? Vou citar bastante texto e uma coisa eu digo a vocês, isso aqui foi um pouquinho do que eu pesquisei, viu? Mateus 1,18, e aqui lemos: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito, confirmando o que Hebreus falou, o qual ele foi entronizado. O Espírito Santo introduziu Cristo no ventre de Maria. Maria não teve relação alguma com José. Cristo foi gerado por intermédio do Espírito Santo no ventre dela. É só o texto para confirmar os que a gente já leu, em que ele foi entronizado neste mundo. E aqui veio o seu
nascimento. Então, Cristo nasceu. Lucas 12, verso 40, apresenta aqui que Jesus, ele crescia. Esses textos eu vou citar aqui para vocês, porque são muitos. Se nós formos acompanhar, é como eu falei, a gente não vai sair de 9 horas não, vai sair de 10. Certo? Então aqui é só para apresentar até que ponto Jesus era humano. Então, Lucas capítulo 2, verso 40, se você quiser anotar, você anote. Lucas 2, 40, apresenta que Jesus crescia em estatura, na graça e no conhecimento. Amém? Mateus 8, 24 apresenta aqui uma história maravilhosa que Jesus estava indo numa embarcação e os discípulos ali estavam todos aterrorizados, porque era chuva, tempestade bem forte, e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Jesus dormiu. Ele tinha a mesma necessidade que eu e você. Cresceu. Aqui apresentando que ele dormiu. João 11, 35. Todo mundo conhece esse texto. Ali fala que Jesus fez o quê? Chorou. Jesus chorou. Aqui apresenta a morte de Lázaro no capítulo exatamente 13. E aqui vejam bem. João 4, versos 6 e 7. João, o Evangelho de João 4, ali sabemos do episódio do poço. Ele estava com a mulher samaritana. Então, ali ele sentiu o quê? Sede. Jesus, ele sentia as mesmas coisas que nós sentimos. Ele cresceu, ele dormiu, ele chorou. Aqui ele estava cansado e com sede. Mateus 26, do verso 36 a 46, é que é um episódio no qual ele estava no Getsêmani, em oração. Meus queridos, quero falar algo para você aqui. Nunca esgote um texto bíblico. Cada versículo desse, podemos fazer aqui uma pregação de horas. Cada versinho desse que estamos aqui citando, uma pregação de horas. Mas daqui desse texto, eu só quero extrair um ponto central para você. Jesus, ele teve medo. Flávio, Jesus teve medo? Teve. O texto bíblico fala que ele teve medo. Porque sobre ele estavam os pecados de toda a humanidade. Até os meus, que eu não tinha nascido naquela época, estava sobre ele. E no momento em que ele buscava o Pai em sua presença, ele sentiu a ausência do Pai. E foi nesse momento que ele sentiu medo. Meus queridos, o maior medo que eu tenho hoje não é das coisas desse mundo, é de não sentir a presença de Cristo na minha vida. E este é o medo que você deve sentir. Muitas pessoas se acham encorajadas quando se encontram longe de Jesus. Misericórdia. Misericórdia. Qual é a distância que você está de Cristo? Isaías 59, 2 diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Flávio, tem condição de viver nesse mundo sem pecar? Tem. Tem. Quanto mais perto de Jesus você estiver, menos pecado você praticará. Quanto mais perto da luz você estiver, mais longe das trevas você estará. Na cena do grande conflito, meus queridos, Jesus deixou o seu trono. 1 Tessalonicenses 4, verso 16, apresenta Jesus vindo, o arcanjo Miguel vindo com os seus anjos, com clangor de trombetas. Aqui é a cena da volta de Jesus Cristo, amém? Jesus vindo. Agora, qual é o nome que ele está aqui? O arcanjo Miguel. Gravem este nome, o arcanjo Miguel. Judas 1, verso 9, apresenta que Jesus disputava acerca do corpo de Moisés com quem? Com Satanás. Mas Satanás estava contendendo contra o corpo de Moisés. Jesus, ele ali
proferiu alguma palavra de insulto ou repreensão para Satanás? Não. Ele disse o quê? O Senhor te repreenda. Meus queridos, detalhe. Muitas vezes nós proferimos tantas coisas com ele, não é assim? Falamos tantas coisas com ele, né? Eu falava. Quando eu meditei bem nesse texto, quando eu pensar em falar algo com ele, eu vou falar, o Senhor te repreenda. Porque quanto mais carregarmos o nosso coração, aquele desejo de vingança, quem não sente isso no coração com ele? Porque foi ele que causou todo esse mal no planeta Terra. Quando vir no teu coração, diga, o Senhor te repreenda. Fale com calma, com mansidão, porque esse é um dos frutos dos salvos. Mansidão. E aprendemos na lição da escola sabatina dessa semana que passou, né? E aqui, vejam bem, meus queridos, mas o texto que, voltando aqui, o Judas 1,9 fala que quem é que estava lá contendendo contra Satanás acerca do corpo de Moisés? O arcanjo Miguel. Olha bem, o arcanjo Miguel. Olha a seleção de textos bíblicos que vamos ver agora. Daniel, capítulo 10, verso 13, versículo 21 e Daniel 12, verso 1. Vou fazer o apanhado desses três. Meus queridos, por que eu vou fazer o apanhado desses três? Esse texto aqui, ele apresenta Daniel numa luta inconstante. Se quiser abrir, pode abrir sua Bíblia, Daniel capítulo 10. Abra sua Bíblia, Daniel capítulo 10. Os textos são imensos, meus queridos. Vemos Apocalipse 12, verso 7. Houve batalha no céu. Miguel pelejou contra o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Quem é Miguel? Jesus. No livro de Gênesis, a gente vê ali, Gênesis capítulo 22, verso 11 e 12, o anjo do Senhor estava ali diante de Abraão. O anjo do Senhor, quem era esse anjo? Jesus Cristo. O texto que o nosso irmão Jardeilton pregou ontem aqui, maravilhosamente, poderosamente, Juízes 13, apresentando ali que o anjo do Senhor chegou a Manoá e sua esposa. E existem vários textos no capítulo 13, mostrando o anjo do Senhor, quando perguntou, qual é o teu nome? Ele disse, eu sou. Esse título é dele, é de Jesus. No momento em que ele pergunta, Senhor, qual é o teu nome? Ele diz, por que perguntas acerca do que é maravilhoso? O que é que a gente leu em Isaías 9, verso 6? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Amém? Meus queridos, é maravilhoso quando estudamos as Escrituras. A gente vê em Juízes, capítulo 6, verso 12, quando ali o anjo do Senhor veio a Gideão fazer o chamado a ele. O anjo do Senhor. Meus queridos, desde o início do pecado neste mundo, Jesus assumiu a posição de lutar, de pelejar para nos salvar das garras do maligno. Amém? E esse é o título que ele tem, Miguel. Aqui a gente vê, no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei duramente 3 semanas. Começamos hoje o quê, meus queridos? Estudando um livro maravilhoso, escrito pelo pastor Josanã, o qual vamos passar agora 21 dias em leitura, falando sobre uma maravilhosa senhora, que a Bíblia não revela o seu nome,
mas fala que ela ali, quando saiu da igreja, pegou 2 moedinhas, colocou no gasofilácio. Você já sabe de quem é que está sendo falado, né? A viúva pobre. 21 dias, olha bem, Daniel aqui dizendo, durante 3 semanas eu, Daniel, planteei. Meus queridos, vou fazer aqui uma pergunta a vocês. Quanto tempo você tem passado em oração? Quanto tempo você tem insistido aos pés de Cristo pela salvação dos seus familiares? Você tem insistido, você tem chorado, pranteado, angustiado o teu coração? Você tem desabafado nos pés do Eterno? Meus queridos, Daniel, nessa visão que ele teve aqui, essa foi a 4ª visão e última do seu livro. Daniel, ele, ao ter essa visão, quem foi que veio explicar essa visão a ele? Gabriel. Gabriel foi enviado do céu para revelar a Daniel o sonho, a visão que ele teve. Gabriel chegou a contender contra Satanás. Foram 21 dias de luta e de oração. O que é que estava em jogo? Vocês lembram na profecia de Jeremias, capítulo 25, verso 11? Lá a profecia dos 70 anos de cativeiro que o povo de Israel iria passar em Babilônia. Vocês lembram em Isaías, capítulo 48, se não me falha a memória, vou abrir só para confirmar. Isaías, não é 48, perdão. É 44, verso 28 e 45, verso 1. Vou fazer a leitura. Aqui o próprio Cristo, o próprio Deus aqui falando do rei Ciro, que ainda ia surgir. Ele iria nascer ainda. Mas Deus estava fazendo menção do seu nome aqui. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada e o templo será fundado. O que é que o texto está revelando aqui? Está revelando que quando Jerusalém, eles fossem levados cativos para a Babilônia, Jerusalém iria ser o quê? Destruída. O templo iria ser o quê? Destruído. Deus está revelando aqui que Jerusalém seria edificada e o templo construído. Amém? E se cumpriu exatamente naquele tempo. Capítulo 10 de Daniel. Daniel estava orando, porque estava ali o rei da Pérsia, representando Satanás. Satanás estava endurecendo o seu coração para ele não assinar o edito, para que Jerusalém fosse reconstruída, para que o templo não fosse erguido. O anjo Gabriel estava ali contendendo, mas não estava tendo êxito. Meus queridos, quando nós insistimos em oração, quem vem pleitear junto com você na causa, porque quem sente o desejo de salvar você e sua família é Jesus, é o arcanjo Miguel, amém? É ele que sente o desejo de querer salvar você e os seus familiares. Mas muitas vezes nós não dedicamos tempo, como Daniel dedicou tempo. Ele planteou, o texto falou que ele planteou por 3 semanas, foi 21 dias. A insistência, meus queridos, não foi só isso. Água ele não bebeu, comida desejável ele não botou em sua boca. Daniel insistiu, ele ficou em jejum. Foi 21 dias de insistência, jejum e oração.
Quando o próprio Cristo viu a sua insistência e viu que Satanás não cedia, viu que Gabriel não estava conseguindo, ele mesmo deixou o seu trono e veio, amém? Ele mesmo veio. Ele mesmo veio. E ao vir, Satanás deixou. Onde Cristo habita, Satanás não pode estar. Onde a luz se encontra, as trevas se dissipam. Quando a tua vida está entregue nas mãos do Eterno, não tem Satanás que aguente, meus queridos. Amém? Tiago 4:7 diz, abra sua Bíblia em Tiago 4, verso 7. Tiago, capítulo 4, verso 7, diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Foi isso que Daniel fez. Foi isso que levou Daniel a insistir, porque ele sabia que Miguel estava com ele. Miguel não iria desampará-lo. Ele confiava em Miguel, o rei, o príncipe dos céus. Meus queridos, em quem você está depositando a tua confiança? A existência do amor, Jesus Cristo. Ele deixou o seu trono para entregar a sua vida, para nos resgatar das garras do maligno. Ele deixou o seu trono. Ele foi descendo o degrau de Deus, arcanjo Miguel, anjo do Senhor, servo do Senhor e depois morto de cruz, como é mencionado em Filipenses capítulo 2, verso 5 a 8. Meus queridos, torno a fazer a pergunta a vocês: quem foi que pagou o maior preço? Quando nós não conseguimos, meus queridos, não existe nada perdido. Miguel está ao nosso lado. Miguel, o defensor do seu povo, ele está do nosso lado. Miguel, quando nós não conseguimos, ele vem para nos dar a vitória. Miguel, ele está do meu lado e do teu lado. O nosso Deus, ele é um Deus vivo. É um Deus que está vivo. O meu Deus, o teu Deus, o qual nós adoramos, ele é um Deus vivo. Não é um Deus de imaginação humana. Meus queridos, Jesus, ao vir, ele deixou seus discípulos. Ele ensinou a cada um como andar neste mundo. Mas os seus discípulos não são dignos de nossa honra e glória. Eles são merecedores do nosso respeito. Mas a adoração é unicamente, exclusivamente ao Deus eterno. Amém? Todos os personagens bíblicos merecem o nosso respeito e nossa admiração. Mas a nossa honra, ou seja, a honra, a glória que temos que oferecer tem que ser dirigida unicamente a Jesus. Miguel, o defensor do seu povo. Meus queridos, Jesus, ele pagou o maior preço. Jesus deixou seu trono de glória para nos dar a vida. E não esta, a vida eterna. Meus queridos, no retorno de Jesus, esse corpo que nós temos como apresentado em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 51 a 54, que será transformado e renovado. Amém? Vai ficar igualzinho ao corpo dos anjos. Perfeito.
Se você não se acha belo, eu acho, viu? Eu me acho. Brincadeira à parte. Você é belo aos olhos de Cristo. Você vai ficar mais bonito ainda. Eu vou ficar mais bonito ainda. Você vai ficar mais bonito e mais bonita ainda. A sua estatura vai crescer um pouco mais. Vai ficar a estatura dos anjos. Por que eu estou falando isso para você? Para repetir que quem pagou o maior preço foi Jesus. Porque ao deixar o seu trono de glória e sendo introduzido neste mundo, Jesus, ele vai viver para sempre. Ele escolheu viver para sempre, aprisionado no corpo humano. É isso mesmo. Se você tiver o privilégio, como eu quero estar, para todo sempre ao lado do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, você vai ver ele preso no mesmo corpo que ele saiu daqui. O corpo humano vai estar glorificado, mas as marcas dos açoites, como o hino que eu cantei logo no início, a marca dos açoites da vitória vai estar para sempre em seu corpo. A marca nas suas mãos, fronte, lado, seus pés, suas costas. Todas as cicatrizes que Cristo adquiriu na crucificação vai estar com ele para todo sempre. Para a memória, para todo o universo, como fala Naum, capítulo 1, verso 9, que o pecado não se levantará pela segunda vez. Ao contemplarmos o nosso Salvador, Jesus Cristo, na eternidade, ao olharmos para as suas marcas, a gente vai ter a noção de que o pecado não vale a pena. Por isso que o pecado não se levantará pela segunda vez. Meus queridos, qual é a decisão que você vai tomar? A quem você quer servir? A esse Jesus maravilhoso, que entregou a sua vida, que deixou o céu, o trono de adoração e veio para essa terra, ficar aprisionado para todo sempre em um corpo humano, onde eu e você vamos ter o privilégio de ser transformado e renovado? A quem você quer servir? Aos homens? Aos deuses, criação da mente humana? Ou a Jesus, o Criador dos céus e da terra, e o teu Criador e o teu Redentor? A quem você quer servir? Entrega teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Você que está nos seguindo aí nas redes sociais, Facebook, YouTube, a quem você quer servir? A quem você quer adorar? Aonde você está depositando o teu coração? É no altar do eterno, de Jesus? Glória a Deus. Se não for, tome a sua decisão. Siga as Escrituras, siga os seus mandamentos. Nada passou, nada deixou de existir, a não ser as leis cerimoniais que se cumpriu na vida de Cristo. Tome a sua decisão hoje. Não deixe para amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. A mesma coisa eu falo para vocês aqui. Tome a sua decisão o quanto antes. Não deixe para amanhã, tome hoje. Ah, Flávio, eu tenho a questão do meu trabalho. Tem algumas coisas a se organizar. O texto bíblico que estudamos, vinde a mim. Mateus 11, verso 28 a 29. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está te convidando do jeito que está. Ele quer te ajudar na tua trajetória, dia a dia, a organizar a tua vida. Mas ele quer que você dê o primeiro passo para ele.
Tome essa decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de tua vida. Será que é o teu desejo de ver tua família se perdendo, você perdido? Tudo isso aqui vai ser destruído, os ímpios vai ser destruído. Uma das cenas mais terríveis que vai acontecer nesse planeta vai ser a morte dos ímpios. Apocalipse 21:4 fala que lhe enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá pranto, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Naquele momento, imagine-se, você salvo, mas naquele momento de olhar para aquela multidão de perdidos, está ali um pai, está ali sua mãe, está ali seus irmãos, está ali seus vizinhos, está ali todas as pessoas que você amava, está ali. Vai ser destruído. Será que esse é o prazer que você vai sentir? Será que é isso que você quer? Não. Essas pessoas vão encontrar salvação em Cristo se você tomar a sua decisão primeiro. Tome a sua decisão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais, Ele fará. Este é a essência do amor, Jesus Cristo. É mais fácil você contar todos os grãos de areia que existem no mar do que você conseguir explicar o amor de Jesus. Tome a decisão hoje. Aceite Jesus Cristo. Neste momento eu convido Ana Lu, minha esposa. Ela vai cantar um hino. Escute a letra deste hino. Abra o seu coração. Deixe Jesus falar a você nesta noite. Boa noite. Quem souber pode cantar. A legenda vai estar lá na frente. Faz muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar e te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer. Não importa o tempo que você tem passado longe de Jesus. Não poderia imaginar Jesus, Ele quer que o meu passado tu pudesses esquecer. Todo o teu passado Ele vai esquecer. Dos momentos que vivi, tu sempre estavas junto a mim. Ele nunca nos e deixou. Esperavas que eu pudesse retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar, me estender
vida, me deste abrigo, me deste colo, como na primeira vez. Jesus, ele quer te acolher, ele quer te abraçar. Porque me amas, eu não entendo, mas nos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Meus queridos, Não importa o que você fez, onde você esteve ou com quem você esteve longe de Jesus. O que importa é quando você toma a decisão de retornar, ele te recebe de Amém? braços abertos. Amém? Amém. Não importa o tempo que você passou, ele quer te receber de volta. As tuas férias acabaram hoje. Mas quando decidi voltar, meu mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo, como na primeira vez. Porque me amas, eu não entendo, mas nos teus braços eu não quero mais sair. Oh, Me deste a vida, me deste a vida, me deste abrigo, me deste colo, como na primeira vez. porque me ama, Porque me amas, eu não entendo, mas nos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não quero mais sair. Louvado Amém. seja engrandecido o nome do Senhor. Amém? Amém. Meus queridos, não importa o tempo que você passou longe de Cristo, tuas férias hoje acabou. Mas, se é o teu desejo tomar a decisão de querer entregar a vida a Cristo, meus queridos, aqui é diferente dos outros lugares, viu? Você, ao aceitar a decisão de querer entregar a vida a Cristo, temos alguns dias, junto com qualquer membro da igreja que você escolher para estudar a Bíblia primeiro. Você primeiro tem que conhecer a Cristo, certo? Você também aí da internet, Facebook, YouTube, quer entregar a vida a Cristo? Quer tomar a decisão de conhecê-lo mais de perto? Procure algum membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Diga a ele, olha, eu quero estudar a Bíblia. E você vai marcar o dia e a hora para estudar. Ter algum curso bíblico, de vários que temos, de profecias a estudo simples. Você irá escolher o que você quer conhecer nas Escrituras. Procure hoje um membro adventista do Sétimo Dia, aqui na Igreja Brasiliano Ribeiro de Souza, número 157, Macaparana, Pernambuco. É o teu desejo também? Se é o teu desejo, te coloca de pé. Onde você está? Eu não estou convidando você hoje para participar, a ser membro ativo dessa igreja. Eu estou falando para você, se você quer tomar a decisão de conhecer Jesus mais de perto, você pode escolher uma pessoa desta igreja para estudar a Bíblia.
para você conhecer esse Jesus como eu conheci. Meus queridos, as Escrituras nos dizem: e conhecereis a verdade vos... Eu fui liberto por meio da verdade bíblica, e você também será. Tome hoje a decisão. Procure um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia e estude a Bíblia mais a fundo. Se é a tua decisão, fecha teus olhos, vamos juntos orar. Grande Deus, grande Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, teus filhos se colocaram de pé. Os que já entregaram a vida a ti, quer hoje renovar a aliança contigo. Logo, logo o Senhor voltará, Senhor, e não tardará. E queremos estar com a nossa vida garantida em tuas mãos. Mas também, Senhor, existem pessoas em nosso meio, aqui na igreja e também nas redes sociais, os quais ainda não te conhecem de perto, precisam de uma instrução bíblica, que o Senhor os direcione a qualquer um dos membros dessa igreja que é capacitado para dar estudo. Que eles possam te conhecer, Senhor, e não conhecer o homem, porque toda honra e glória tem que ser dada a ti. A nossa obrigação é de levá-los a ti, é de conduzi-los ele a ti, é de trazer, Senhor, cada alma sedenta aos teus pés. Eu entrego a cada um nesta noite em tuas mãos, Senhor. Mas também, Senhor, eu quero que o teu Espírito visite nesta noite a cada membro dessa igreja que não pôde vir, mas está nos assistindo, a cada amigo, a cada familiar nosso que está também nos acompanhando. Eu peço para o teu Espírito visitar a cada um deles. Não sei a necessidade que eles estão passando, o que eles estão enfrentando, mas eu te peço, Senhor, que os liberte das artimanhas e ciladas do maligno. Que o Senhor Jesus, o Miguel, o defensor do seu povo, estejam nos lares neste momento, Senhor, livrando teus filhos das opressões, das aflições, das angústias, da separação, da divisão. Que os lares possam ser restaurados, que a harmonia, a paz, o amor possa reinar e brotar de novo no centro dos lares. Visita, Senhor Espírito Santo, a cada lar agora, que está te ouvindo, que está te assistindo. Esteja presente nas suas vidas, ajude-os em suas necessidades. Se é pão, ajuda, Senhor. Se é roupa, ajuda-os. Mas sabemos que esta incumbência o Senhor nos colocou, como fala em Mateus 25, do verso 34 por diante. Que o Senhor possa nos ajudar a poder ajudar outras pessoas, porque esta é a igreja e este é o povo. Que o Senhor possa abraçar cada um aqui, meu Deus. Que saiamos deste recinto sagrado, mas nunca de tua presença. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor dos teus filhos, guardando-os e os protegendo de todo mal e todo perigo. Nos conduza aos nossos lares, debaixo da tua santa proteção, e até o dia do teu retorno, Senhor, que muitas almas possam se render aos teus pés, que todo o empecilho que tem impedido, Senhor, de cada filho teu de te aceitar, que seja colocado por terra em nome do Senhor Jesus. E que cada pessoa que já está direcionada para ser salvo, que o Senhor possa nos conduzir a eles, para conduzi-los eles até o teu trono. Nos concede paz, nos concede proteção, nos concede um derramamento em porção dobrada do teu Espírito, para concluirmos a obra da pregação do Evangelho e o Senhor Jesus possa voltar o quanto antes. Esta é a nossa oração, no nome daquele que é o eterno, soberano Rei do Universo, Jesus Cristo. Amém. Amém.
paz eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou. Estou feliz, achei amigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.